Olá, tudo bem? Sou Silvio Andrade, gerente civil da SA Soluções de Engenharia e estou aqui para mais um Entendendo Porquê. No vídeo de hoje eu lhe pergunto, você sabe por que existem tantos desmoronamentos de formas das estruturas de concreto armado? Depois da vinheta a gente conversa. Veja bem, antes de começar, eu gostaria de dizer que este vídeo é patrocinado pelo Engenharia Play. O Engenharia Play é um novo produto que em breve estarei lançando na internet. Se você não sabe ainda o que é, entra no link aqui do Engenharia Play, que lá tem um vídeo onde eu te explico tudo que ele pode te oferecer, ok? Agora veja bem, com relação ao colapso de forma, nós vamos falar qual é a causa principal, mas vamos aproveitar a oportunidade para também falar de alguns colapsos menores que geram o quê? Patologias futuras na sua estrutura. Claro que não é comum dizer, olha, uma estrutura teve um colapso de forma. Não é comum, mas de vez em quando está no noticiário de uma certa obra, de uma certa cidade, de um certo país, onde isso ocorreu. E com certeza essa não é a propaganda que nós queremos para a nossa obra. Então é sempre bom a gente ter cuidado com a forma para não ter este tipo de problema que é muito sério. Sempre tem acidentados e algumas vezes tem morte, né? Tem acidentes fatais, que não é nada bom para nenhuma empresa, nenhuma construtora, ninguém quer isso, tá? Então veja bem, a causa principal de desmoronamento é exatamente falta de projeto ou projeto inadequado. É muito comum a gente utilizar aquele profissional que já faz as formas e ele fazer forma, às vezes, não, aqui essa parte aqui não vai ter repetição, então não vou fazer projeto. Não é bem assim que funciona. A gente tem que entender que o sistema de formas que é colocado, que é aquela estrutura provisória, mas que ela tem que suportar o quê? As cargas estáticas, as cargas permanentes, as cargas dinâmicas, desculpe, ela tem que suportar vento, né? Como as nossas estruturas estão cada vez mais altos, prédios cada vez mais altos, ventos cada vez de magnitudes maiores magnitudes, né? Então tudo isso vai somando, além do empuxo, né? Que existe um empuxo na forma, quanto maior o slump, maior esse empuxo na lateral da forma. Então tudo isso tem que ser computado. Então você percebe que não é só fazer um projeto, você tem que fazer um projeto com um profissional gabaritado, com a empresa gabaritada, para que você, além de ter a segurança de estar todas aquelas cargas computadas na sua estrutura, você tem uma facilidade de montagem dessa forma e desmontagem dessa forma, com a boa localização das estacas remanescentes e tudo mais. Então veja como é importante, porque esse é o maior problema que ocorre de desmoronamento. É falta de projeto ou projeto mal executado. Então, se a gente tem um bom projeto, a gente tem meio caminho andado. Por quê? Porque a gente precisa também da inspeção antes da concretagem. Porque nós sabemos que nós temos mão de obra e não é questão de ser ruim ou ser boa mão de obra, pode passar algum ponto desapercebido. Então, um bom profissional também é interessante para quê? Para fazer a inspeção da forma antes de começar a concretagem. Todas as falhas que for detectada antes, vai ser muito melhor do que você, ao longo da concretagem, ter aquela correria para recuperar algum ponto que está com problema. Então, é imprescindível que um bom profissional faça a inspeção da forma antes que você inicie a sua concretagem. Componentes com defeito. Nessa inspeção, pode ser analisado o quê? Componentes que estão com defeitos. A gente sabe que o sistema de forma é em torno de 35% a 40% do valor da estrutura. Então é um valor muito alto da nossa estrutura. Então a gente tem o quê? A gente percebe que existe uma economia, que a gente quer estender ao máximo o reaproveitamento do sistema de forma. Mas a gente sabe que a cada reaproveitamento ela vai perdendo a capacidade de carga, ela vai perdendo a resistência. E sempre é calculado com a resistência plena da carga. Então é importante também que nessa inspeção, até a inspeção da forma antes, você perceber se ela não já chegou ao seu estado limite, para que você não coloque uma peça que não tenha mais a capacidade de carga suficiente e possa gerar um sinistro na sua estrutura. Não só total, né? Porque você sabe que às vezes você tem uma escora, vamos supor que ela rompe, ela faz o efeito dominó e sai alastrando por toda a forma, gerando um prejuízo muito grande, ou até mesmo ela tem uma pequena deformação que vai gerar microfissuras no interior do seu concreto, gerando microfissuras, você baixa a modelaridade desse seu concreto, baixando a modelaridade fica mais deformável, pode gerar patologias em pavimentos, né? na sua cerâmica, na fachada, né? Na alvenaria da fachada e tudo mais, tá? Monitoramento ao longo da concretagem. É muito comum, na concretagem está todo mundo em cima da laje, todo mundo em cima da estrutura acompanhando e ninguém fazendo o monitoramento como é que está sendo o comportamento das formas.
Também, mais uma vez, um profissional gabaritado. Porque muitos dos sinistros que ocorreram poderiam ter sido evitados se tivesse alguém percebendo alguma coisa de anormal na forma. Porque se você está na concretagem e alguém percebe algo anormal na forma, vai lá, recupera e você não tem um sinistro. É bom? Não. Interessante é como a inspeção, você eliminar todos esses pontos. Mas, mesmo tendo a inspeção, é importante ter um monitoramento para que a gente possa eliminar pequenos problemas ou até grandes problemas antes que vire um sinistro muito grande. Sobrecarga excessiva. Então, sobrecarga excessiva tem duas formas. Ou você tem o subdimensionamento da sua forma e a carga normal de trabalho e a carga normal do peso próprio vai afetar a sua forma, ou você faz uma boa forma e coloca uma sobrecarga muito grande. Então, isso a gente tem que ter o bom senso para evitar, né? Aqueles famosos cuscuz que a gente chama aqui no Nordeste, aquele montanha de concreto sobre um mesmo local, para que a gente não exerça sobrecarga em cima dessa forma. No final, vou até falar de um exemplo dessa sobrecarga que pode causar na estrutura da forma, tá? Remoção prematura, mesma coisa. A gente tem que lembrar que a remoção da forma pode ser prematura porque tirou antes mesmo, ou pode ser prematura porque o concreto da estrutura não está com o mesmo FCK do concreto laboratório. Que a gente se lembra que a gente protende uma estrutura ou a gente elimina a forma, a depender do resultado do corpo de prova do concreto. Por isso que eu sempre digo, é importante a gente melhorar cada vez mais a execução da nossa estrutura, para que a gente aproxime o resultado do concreto da obra ao resultado do laboratório. Então, se você tem interesse de conhecer detalhes importantes da execução da estrutura de concreto armado, faça o meu curso, o link está aqui também na descrição desse vídeo, e você, qualquer detalhe importante que você pegar da forma, do concreto, da escolha do concreto, do adensamento e todas as etapas da execução da estrutura, você com certeza vai tirar todo o custo com juros e correção monetária do nosso curso, que está um preço bem acessível para todos vocês, ok? Então essa remoção prematura pode gerar sinistros, né, e até deformações, pequenas deformações que superam a deformação prevista, como eu já falei, que gera microfissuras no interior do concreto, que baixa o modo de elasticidade, que aumenta a deformabilidade dessa estrutura, que pode gerar patologias. Por fim, estaca remanescente em locais inadequados, ou seja, você tem a estaca remanescente que ela muda a configuração estrutural do seu concreto, do concreto daquela peça. Então, se ela muda a configuração estrutural, ela pode gerar microfissuras e até sinistros, se for um caso muito grave, né? Quando você pega deixa a escora na quina de uma marquise, por exemplo. Então, você pode gerar um sinistro muito sério. Então, a gente tem que ter cuidado com esses detalhes. Então, você percebe que todo este processo vai evitar não só sinistros, colapsos totais, como também vai evitar patologia nas suas estruturas a curto, médio e longo prazo, ok? Agora veja, então o que é importante? Um bom projeto de forma para você evitar os colapsos da estrutura, ter a inspeção antes da concretagem e também a inspeção ao longo da concretagem para que a gente possa se antecipar aos problemas, evitar, você vê aqui, ó, um volume muito grande de gente em cima da laje, então evitar o excesso de pessoas que não está nada fazendo lá, então fica do lado de fora observando, tá? Só as pessoas que estão realmente diretamente ligadas à concretagem e também ter cuidado com o acúmulo de concreto. A retirada da forma, como eu já falei, que o concreto já tem uma resistência próxima ao do laboratório, para que a gente não gere sequelas nem problemas na nossa estrutura, como também a perfeita colocação das estacas remanescentes. Então você vê que tudo isso numa forma, quando você tem um bom projeto, você elimina muito a possibilidade de ter sinistros e de ter patologia na sua estrutura, ok? Agora, como eu falei, imagina que você tem esse sistema de forma, né, que ela acaba aqui e vai lá adiante, e você começa a fazer um monte muito grande do seu concreto. Então, como nós sabemos, a forma é uma estrutura provisória, mas é uma estrutura. Então, ela sofre do mesmo jeito. Então, se você tem uma carga muito grande aqui, você tem o quê? Esse gráfico de esforço. Então, você pode aqui elevar um pouco essa sua forma, fazendo com que desloque o escoramento. Se você desloca o escoramento, claro que aqui eu acentuei demais, mas se esse escoramento fica mais alto, quando você concretar, quando vier concreto para cá, o que é que vai fazer? Você pode ter problema com o tempo de a forma ficar no lugar, mas depois ela ir cedendo e gerar aquelas microfissuras, ou até mesmo ter um sinistro maior. Então perceba como é importante a gente se preocupar com a forma para que a gente não tenha nem um sinistro total, nem muito menos pequenos colapsos que vai gerar problemas para você a vida toda, ok? Então era isso que eu queria falar sobre as formas. Espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, curta, compartilhe
Se não é cadastrado no canal, se cadastre, ajuda o canal a crescer, tá? Ative o sininho, todas as vezes que um novo vídeo aparecer, você vai ser notificado. Eu peço desculpa não estar conseguindo responder muito no canal do YouTube, porque você sabe que nessa situação que nós estamos, eu estou tratando o canal do YouTube, eu estou preparando o Engenharia Play, ao mesmo tempo que eu estou tocando a minha vida profissional normal, de visitas eu sou comercial de alguns produtos e serviços, e a gente tem que tocar a vida para a gente sair dessa situação que nós estamos nos encontrando, e aproveitando agora que a engenharia civil está se aquecendo, a gente está sendo muito solicitado, ok? Então, aguardo você no próximo vídeo, um abraço e até lá.